Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, Marcos apresentando o Senhor Jesus como servo. E hoje, na nossa penúltima lição, iremos falar sobre o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Eu gostaria de sugerir, com muito respeito, sugerir aos nobres professores que não trate esse assunto de uma forma muito emocional, tentando mexer com o lado emotivo dos alunos. Quando nós vamos falar sobre a morte do Senhor Jesus, o seu sofrimento, todo o processo, e nessa lição iremos falar muito sobre processos. Entenda, Jesus, quando ele decide, conversando com o Pai, decide vir à Terra para morrer por mim, morrer por você na cruz do Calvário, para que nós alcançássemos novamente a intimidade com o nosso Pai, para que nós fôssemos resgatados das trevas para a luz. Meus irmãos, o plano divino da salvação. Jesus escolheu vir, se desvestir da sua glória, se desvestir da sua soberania, deixar toda a sua glória e vir como servo para padecer, sofrer, dar a sua vida. Entenda, foi Jesus que escolheu dar a sua vida. Jesus que escolheu sofrer. Jesus que escolheu padecer em meu lugar e em seu lugar. Não há motivos para tratar esse assunto como se colocasse Jesus em uma posição de coitadinho, em uma posição a qual nós ficássemos com dó. Claro, o sofrimento de Jesus foi algo inimaginável, mas Jesus fez isso por mim e por você. Nós não devemos tratar o sacrifício do Senhor Jesus como se não houvesse uma opção, como se Jesus foi obrigado a sofrer, Jesus foi obrigado a passar tudo aquilo, como se Jesus não tivesse a escolha de a qualquer momento se livrar disso. Entende o que eu estou tentando dizer? Ou seja, não trate essa situação com pena de Jesus, mas fale sobre esse assunto com um coração grato, agradecendo o Senhor Jesus por aquilo que ele passou, por aquilo que ele sofreu por mim e por você. Foi a escolha, tudo foi planejado, todo o processo. As pessoas que fizeram parte desse processo, as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, foi tudo determinado pelo Pai. O Senhor Jesus aceitou passar por tudo isso. Então não há motivo de tratar Jesus como um coitadinho, de ficar com dó, coitado de Jesus, que Jesus sofreu, Jesus não tinha opção, Jesus padeceu ali, mas sabe esse sentimento de dó? Como se talvez você estivesse lá, iria impedir Jesus de passar por isso? Lembra quando Pedro falou para Jesus, quando Jesus estava falando ali o que iria acontecer, no Evangelho de Marcos mesmo, Jesus falando o que iria acontecer com ele, Jesus já sabia. Pedro então, ele diz, não mestre, eu não vou permitir que o Senhor passe por isso, eu não vou deixar que o Senhor passe por isso. Então Jesus o repreende, dizendo, para trás de mim, Satanás.
Ou seja, não queira atrapalhar aquilo que já foi dito que iria acontecer, aquilo que já foi profetizado. Não queira atrapalhar o plano do Pai, o plano da redenção da humanidade. Tudo já foi determinado desde o início, desde o princípio. Então, nobre professor, não trate essa lição, não trate esse feito colocando Jesus em uma situação de coitadinho. Não. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que escolheu dar a sua vida por mim e por você. Foi a escolha do Senhor Jesus em meu lugar e em seu lugar padecer naquela cruz. Então nós devemos tratar essa lição com um sentimento de gratidão, agradecendo o Senhor Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Textual. Porém ele disse-lhe, isso foi um anjo dizendo para Marta, Maria, quando chegou ali no sepulcro para tentar encontrar, para ver se o corpo de Jesus estava ali. Porém ele disse-lhe, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou, e não está aqui. Eis aqui o lugar aonde puseram, eis aqui o sepulcro vazio. Marcos 16:6. Verdade aplicada. Ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Este foi o plano: vir na terra, se desvestir da sua glória, vir na terra como servo, padecer, sofrer e morrer por mim e por você. Esse foi o objetivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que falar em sinal de gratidão, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Filho, agradecendo ao Senhor Jesus o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. E percebe, meus irmãos, que existe um processo aqui, na verdade aplicada, nós vemos 5 pontos desse processo, que também nós podemos ligar com a introdução. Olha o processo: ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. 5 pontos. Olha a introdução que diz. E o Evangelho de Marcos também registra Jesus passando por zombaria, escarnos, açoites, aflição, sendo morto na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Processos. Nem o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele quis pular a etapa do plano da redenção da humanidade. Ele poderia ter pulado alguma etapa, pulado algum processo, mas não, ele escolheu passar por todos os processos. Meu irmão, não pule etapa, não pule processo, não pegue atalho, não queira cortar caminho. Siga o processo, respeite o período do processo, respeite o tempo do processo. Como o Senhor Jesus foi vitorioso ao terceiro dia, quando você passar por esse processo, a sua bênção e a sua vitória irá chegar. Tópico número 1, o sofrimento do servo. 1.1, a unção do servo para a sepultura. Esta mulher trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito valor. Sem se importar com o preço, essa mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Meus irmãos, esse processo dessa mulher que ofertou esse unguento ao Senhor Jesus. Algumas pessoas que estavam ali, e nós vamos falar sobre essa pessoa um pouquinho mais para frente, questionou por que ofertar isso a Deus, por que não vendeu esse unguento e distribuiu aos pobres, que talvez seria melhor, uma melhor atitude. Aproximadamente, o que valia esse unguento era a quantia de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador braçal, o salário diário.
Hoje, o salário diário de um trabalhador braçal, ele está ali entre R$100 e R$120. Naquela época, era 1 denário o trabalho de um dia. Sendo que o valor total daquele enguento era de aproximadamente 300 denários. Ou o salário de um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Nos dias de hoje, aproximadamente, calculando aí R$100 por dia, teria um valor de uma oferta de aproximadamente R$30.000. Foi o valor que essa mulher ofertou ao Senhor Jesus. Alguns questionaram o valor dessa oferta e essa posição, mas Jesus repreendeu e disse: deixa que essa mulher faça isso. Meu irmão, a oferta é algo individual. Não questione valor de oferta, não questione se uma pessoa ofertou, não questione se a fé de uma pessoa é diferente da fé da sua. Deixe que cada um oferte ao Senhor Jesus aquilo que propôs no seu coração, aquilo que lhe agrada. Tópico 1.2, o servo é traído. Judas Iscariotes é o modelo do crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. O evangelista João nos faz saber que Judas tinha uma ocupação muito importante entre os 12 discípulos, sendo ele o responsável em gerir as finanças do grupo que andava com o Senhor Jesus. Judas era o tesoureiro do grupo ali. Meus irmãos, não entre em detalhes para falar sobre a vida de Judas. Nós não temos condições e nós não fomos chamados e não temos respaldo nenhum para ser juiz sobre a vida de Judas. Entenda, todo esse processo já estava definido por Deus. Deus, ele é amor. Não entra e querer falar mal de Judas, não condenar Judas e dizer que Judas é isso, que Judas é aquilo. Não, meu irmão. Não entre nisso. Por quê? É possível nós encontrarmos um meio para falar de Judas. É possível. Nós somos maus. A Bíblia fala que ele foi para o seu próprio lugar. Então deixa Judas lá no próprio lugar dele. Não entra para falar de Judas, não. Quem julga, quem fala, quem é o juiz, quem dá a decisão é o nosso Deus. Então sabemos que Judas teve um papel fundamental na história. Sabemos que Judas foi aquele que teve um papel fundamental para que acontecesse todo o processo que já foi determinado por Deus. Quando nós vemos lá em Mateus 13:13, Jesus diz que falava em parábolas. Deus e o próprio Senhor Jesus, e Deus não permitia que algumas pessoas entendessem aquilo que Jesus estava falando. Jesus falava em parábolas, permitia que algumas pessoas entendessem e outras o Pai não permitia que entendesse. O porquê que não permitia? Porque tinha que ter alguém que acusasse o Senhor Jesus. Tinha que ter alguém que enviasse o Senhor Jesus para o madeiro. Todo esse processo já foi desenhado por Deus. Foi escrito. Se todos os religiosos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, se todos eles aceitassem o evangelho, como o Senhor Jesus seria morto? Como o Senhor Jesus ia ser crucificado? Então, todo o plano da crucificação e da ressurreição já foi estabelecido por Deus. Foi determinado por Deus. Então não entre nessa situação de Judas não e deixe que ele foi para o seu próprio lugar. Tópico 2. O servo está prestes a ser ferido. O servo no Getsemane.
Marcos narra que, na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsêmani. Marcos 14, 37, 40, 41. O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou seus discípulos dormindo. O círculo mais íntimo de amizade do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, foram para o Getsêmani acompanhar o Senhor Jesus em sua oração, em seu momento mais difícil. Um momento de grande sofrimento, de aflição, a qual o Senhor Jesus orou a Deus e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque eu sei o que eu irei enfrentar, eu sei o que está me aguardando, mas todavia seja feita a sua vontade. Meus irmãos, lembra que Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores, homens noturnos, homens que estavam acostumados a passar noites e noites em claro. E nessa noite específica, exclusivamente nessa noite, eles não conseguem orar com o Filho de Deus, com o Rabi, com o Mestre, com aquele que eles estavam o tempo todo convivendo. Ou seja, existiu um propósito para que eles não conseguissem passar aquele momento com o Senhor Jesus. E o interessante, esse momento foi um momento de oração. Então também não entra nessa questão falando de Pedro, Tiago e João que não conseguiram passar alguns momentos orando. Tudo foi desenhado por Deus, tudo foi planejado para a perfeita obra da redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 3. A crucificação e ressurreição do servo. 3.1. Diante de tanta crueldade, o servo ficou muito combalido, sendo Simão o Cirineu obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. A história de Simão o Cirineu. Simão que ajudou o Senhor Jesus. Alguns estudiosos dizem que foi ali na Via Dolorosa. Outros não falam, não conseguem afirmar qual foi o momento que Simão o Cirineu ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz. Mas fato é, houve essa ajuda. A Bíblia não entra em detalhes, a história também não fala muito sobre ele. Nós sabemos que Cirineu não era o sobrenome de Simão, deste homem. A cidade de Cirene ficava ali próximo na África. Então, acreditava-se que na África, nessa região de Cirene, existia uma grande população de judeus que residiam ali. Então, como era próximo na Páscoa, acredita-se que Simão veio para participar da Páscoa, sendo um judeu. E próximo ali naquela região, acontecendo tudo o que aconteceu, a multidão acompanhando, houve um momento em que ele ajudou o Senhor Jesus. E depois Paulo vai falar, no livro de Atos, vai falar sobre o Simão Cirineu, vai falar sobre Rufus, que foi um dos filhos de Cirineu. Mas certo é, através dessa atitude dele em ajudar o Senhor Jesus, a salvação chegou em sua casa. A salvação alcançou a sua família. Tópico 3.2, o sepultamento do servo. O evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Sabemos que José de Arimateia era um senador. Aqui no texto de referência vai falar, em Marcos 15:43, vai falar que José de Arimateia era um senador. E este pediu o corpo do Senhor Jesus a Pôncio Pilatos. Mas João relata que ele era um discípulo oculto, a qual ele não se revelava muito para os outros que era discípulo do Senhor Jesus, que era um cristão. Mas sabemos que ele era um político. O que nós podemos entender com essa passagem? Existem pessoas que são chamadas para a política. Existem pessoas que são chamadas para obter cargos públicos.
públicos, para trabalhar nesse cargo. E essas pessoas que são colocadas nesses cargos públicos têm uma finalidade em prol do evangelho. Ou seja, essa mentalidade em que cristão não se envolve mais com a política, que cristão, eu acredito muito que você não pode trocar o seu chamado por um cargo público. Permaneça no seu chamado. A partir do momento em que você interfere e quer fazer os dois andar junto, meu irmão, aí é meio complicado. Se você tem um chamado para exercer o ministério, fica no seu chamado. Agora, se você tem um chamado para exercer o seu ministério, qual esse ministério é um cargo público, meu irmão, veste a camisa e vai para cima, que Deus é com você e lá dentro você irá fazer a diferença. Conclusão. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, Ele está vivo, conforme nos afirma a sua palavra. Ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.